Bem, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom poder estar aqui, é um privilégio poder servir a Deus, poder adorar ao Senhor e poder engrandecê-lo. Deus é bom e a sua misericórdia, ela é sem fim e a cada manhã se renova nas nossas vidas. Eu quero fazer uso de um texto que encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 17. Quero, mais uma vez, dar boas-vindas a todos os irmãos que nos visitam. É um prazer ter você aqui nessa noite. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17 a seguir. Diz assim a bendita palavra de Deus: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores, representantes de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tão grande salvação. Ah, Deus, obrigado por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade, Pai. Ah, Senhor, obrigado porque mesmo na tua santidade o Senhor alcança pecadores, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Deus, a cada dia tem se chegado até nós, Pai. O Senhor tem nos cercado com o seu amor. Oh Deus, o Senhor tem nos atraído para ti, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, atraindo muitos ao Senhor, Pai. E que nós, nesta noite, possamos tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória, Pai, porque tudo provém do Senhor. Nós não merecemos, Pai, mas o Senhor, Deus, é misericordioso, e por causa da tua misericórdia, estamos aqui, Senhor, e dizemos ao Senhor: fala conosco, Pai. Pai, eu reconheço a minha limitação, a minha pequenez, Pai, mas eu também reconheço que Tu és grande, que Tu és maior do que aquilo que eu possa expressar, papai, e Tu és um Deus que sonda os nossos corações, e o Senhor nos alcança, Pai. Pai, alcança-nos mais uma vez com a Tua palavra, com a Tua voz, papai, e leva-nos, Pai, para perto de Ti, Senhor. É o nosso desejo, a nossa vontade, Pai. Faz, papai, conforme o Teu querer, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, nessa noite eu quero falar sobre reconciliação. Se for para colocar um tema nessa mensagem, eu coloco o seguinte tema: o que Deus fez para nos reconciliar com Ele. O que Deus fez para nos reconciliar com Ele. Vamos adentrar o texto que nós lemos. O apóstolo Paulo diz: se alguém
está em Cristo. Paulo aqui, ele coloca uma condição, é se alguém está em Cristo. Ele não diz se alguém é batizado, se alguém pertence à igreja A, B ou C, mas Paulo diz, se alguém está em Cristo. Muitas vezes na minha vida, eu fui a muitos lugares, e eu sempre questionava, e eu sempre queria estar numa igreja verdadeira. Eu dizia, eu quero estar numa igreja verdadeira, uma igreja onde prega a sua palavra. Mas entenda uma coisa, nós estamos aqui numa igreja que preza pela palavra do Senhor, mas eu vejo que a igreja verdadeira, a igreja celestial, universal, o corpo de Cristo, são todos aqueles que estão em Cristo. Então, a partir do momento que Cristo me alcançou, me encontrou, e eu então me encontrei com Ele, eu descansei disso, porque eu sei que todo aquele que está em Cristo pertence ao Senhor, é alguém que foi alcançado por Deus e teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Então eu vejo aqui e eu pergunto, como saber se alguém está em Cristo? Paulo aqui, ele fala sobre 3 coisas nesse versículo. Ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você tem convicção de que você é nova criatura? Porque a palavra de Deus, ela revela a nós que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Então, para estar em Cristo, quem está em Cristo é nova criação. Houve um dia em que você foi transformado. Ser nova criatura, eu costumo dizer que a salvação é um milagre. O novo nascimento é o maior milagre que eu conheço, que é o milagre capaz de transformar um lobo em uma ovelha. Olha para a sua vida pregressa. Como você era antes? Quais eram as tuas atitudes? No que você pensava? O que direcionava você? O que governava a sua vida? Reflita e veja se você realmente é nova criação de Deus em Cristo Jesus. A segunda coisa que diz o texto, as coisas velhas se passaram. A vida que é alcançada pelo Senhor, ela é totalmente transformada. Não há como alguém ser encontrado por Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. A pessoa vai sendo a cada dia transformada, a cada dia vai sendo moldada pelo processo de um Deus santo, de um Deus soberano, de um Deus que a cada dia quer nos fazer filhos amados dele e usar as nossas vidas. Então Paulo diz que as coisas velhas se passaram. Precisa haver transformação. E o que mais? Ele diz, eis que tudo se fez novo. Você vive uma vida nova? Quais são as tuas perspectivas de vida? Será que nós temos a mente de Cristo? Será que realmente vivemos pautados nos valores do reino de Deus? Quando uma pessoa te dá um dinheiro a mais, você devolve? Quando você, muitas vezes, alguém te dá um conselho para você fazer alguma coisa errada, você faz? Como têm sido os seus valores? Reflita sobre isso. Se nada mudou em sua vida, eu convido você
a repensar a tua conversão, a repensar o teu cristianismo. Porque, como eu disse, é impossível Deus alcançar uma pessoa e essa pessoa continuar do mesmo jeito. Então aqui nós vemos que para estar em Cristo precisa ter essas marcas. Agora Paulo, escrevendo aos que estão em Cristo Jesus, porque Paulo aqui, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, aos irmãos que estão na igreja de Corinto. Então, ele diz que Deus reconciliou-se consigo mesmo em Cristo o mundo. Agora eu quero que você para analisar. Como estava a nossa vida antes? Como era a vida do homem antes de ser alcançado? O que Deus fez? O que é reconciliação? Reconciliação é quando a comunhão foi perdida e a comunhão é restaurada, houve uma reconciliação. O homem pecou, se afastou, virou as costas para Deus, ele perdeu a comunhão, ele virou as costas para o Deus bendito. Houve uma guerra, vamos dizer assim. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. O homem, ele pecou, afastou-se de Deus, tornando-se rebelde e ingrato, e perdeu a comunhão com Deus. Mas Deus, ele não desistiu do homem, ele não desiste de nós, ele não desiste de você. Eu não sei como você está vivendo, quais têm sido os seus problemas, os seus dilemas. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu posso garantir para você que existe um Deus bendito e santo que te ama. E se você está aqui, não é por acaso. Existe um agir desse Deus na sua vida. Deus, ele tomou a iniciativa. Isso é glorioso. Deus, olha só o que o apóstolo Paulo diz, ele diz que tudo provém de Deus, e Deus não levou em conta os nossos pecados. A salvação, ela é de graça para nós, mas ela custou muito caro para Deus. Existe uma música que diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu digo que o preço foi Jesus. Ele foi o preço. Ele veio e assumiu o nosso lugar na cruz. Cristo, ele veio como um fiador, como um representante. E ele, então, satisfez as exigências da santidade de Deus, da lei de Deus, coisa que eu e você jamais conseguiríamos. Então, o conselho para você, que talvez busca salvação em si mesmo, busca salvação nas obras, desista disso. O caminho é Cristo, a verdade é Ele, a vida é Ele, é só mesmo por causa dEle e por meio dEle que nós somos salvos, porque Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Jesus, Ele contou uma parábola em Mateus 18, a parábola do credor incompassivo, para ilustrar que nós tínhamos uma dívida enorme com Deus. Segundo alguns estudiosos, eu creio que eu até disse isso aqui já, 10.000 talentos eram avaliados mais ou menos em 350 quilos de ouro. Custava mais ou menos 1.800 bilhões de reais, calculando hoje nos nossos dias. A dívida era impagável.
não tinha como pagar a dívida. O nosso pecado causou um rompimento, uma separação entre nós e o nosso Deus, e a Bíblia diz que é o nosso pecado que nos afasta, que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que Ele não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. Se você olhar para a justiça e para a santidade de Deus, preste atenção, nós muitas vezes gostamos de nos comparar com pessoas piores do que nós. Nós olhamos para as pessoas que estão muitas vezes carregadas de vícios, pessoas que muitas vezes cometeram atrocidades que eu e você nunca cometemos. Talvez você nunca roubou, talvez você nunca matou ninguém, talvez você procurou viver uma vida boa honestamente. E nós muitas vezes pautamos a nossa comparação com pessoas ruins, bandidos. Aí dizemos, olha, não sou igual aquele fulano, não sou como ele. Quando eu olho para o ímpio, eu me vejo uma pessoa boa. Eu não bebo, eu não fumo. Aí parece o publicano, é o fariseu, né? Não bebo, não fumo, não roubo. Mas quando eu olho para a santidade de Deus, eu me vejo um miserável pecador, que precisa de Jesus a cada instante da minha vida, que precisa de Jesus mais do que a prostituta que está lá fora, mais do que o drogado que nesse momento está com a latinha de crack na mão. Que eu sou tão dependente da graça de Deus, quanto mais vi o pecador, que eu não consigo salvar a mim mesmo, e a minha justiça é trapo de imundície. Jamais conseguiremos agradar ao Senhor, cumprir as exigências de um Deus santo. Então, desista de você. Corra para os braços de Cristo. Entenda que somente por Ele você pode ser alcançado e pode ser salvo. Nós não merecemos salvação. Às vezes, eu começo a ver e faço alguns questionamentos, e um deles que eu já fiz muitas vezes é: se Deus condenasse todos nós, Deus seria injusto? Pense aí, se Deus condenasse a todos, Deus seria injusto? Não, Ele não seria injusto, porque nós pecamos, nós somos pecadores, Deus não muda, Ele é santo, santo e santo. Não há variação nele. E o que me chama a atenção é o grande amor desse Deus para com as nossas vidas. É Deus, no meio de tão grande tragédia espiritual, Deus salvar muitos. Deus estender a sua salvação a miseráveis pecadores. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 10, diz que não há um justo, não há nenhum sequer. Entenda uma coisa, ninguém é justo na sua própria justiça. A lei, ela é santa, mas nós somos pecadores. A lei mostra isso, que nós somos incapazes de agradar a Deus em sua própria justiça, em nossa própria justiça. Deus não ignora a dívida, não pense isso, Deus não ignora a dívida, nós somos culpados.
Deus não inocenta o pecador. Mas o que Deus faz então? Se Deus, Ele não inocenta o pecador, e se Deus não ignora a dívida, o que Ele faz? E aí eu quero compartilhar sobre duas coisas que Deus faz, apenas duas. Coisas que Deus fez para nos reconciliar com Ele. Lembre-se da dívida, uma dívida impagável. Se você olhar comercialmente e olhar para uma conta bancária, você vai ver que você e eu, nós devemos 1.800.000.000. Vamos partir por aí, dessa ilustração. Então nós temos um débito de 1.800.000.000 de dívida, que não conseguimos pagar. Os judeus tinham que trabalhar 150.000 anos para pagar a dívida. Quem que vive isso? Ninguém. Então a primeira coisa que Deus fez para nos reconciliar com Ele, Deus lança na conta de Cristo toda a nossa dívida. Preste atenção. Na cruz, Deus tratou Jesus como nós merecíamos. Na cruz, Deus tratou Jesus como nós merecíamos. Olhe para a cruz. Jesus sofreu por nós. Eu convido você a olhar para a cruz, a ver todo o sofrimento de Jesus naquela cruz. A cruz é o resultado do amor de Deus. A cruz é a prova do amor de Deus para com as nossas vidas. Romanos 5,8 diz que Deus, Ele nos amou quando éramos pecadores. Preste atenção. Romanos 5,8 diz que Deus, Ele prova o seu amor para conosco no fato em que Cristo morreu por nós quando? Morreu porque viu que o Paulo ia estar pregando na Igreja Batista Nova Canaã no dia 19 de abril de 2015. Será? Nos amou porque viu que você iria ser alcançado e que você responderia à mensagem do Evangelho. Será? O texto diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, inconversos. Eu costumo dizer que Deus não esperou que eu o conhecesse para me amar. Ele me amou lá quando eu estava jogado na sarjeta. Ele me amou quando as pessoas se afastaram de mim. Ele me amou quando as pessoas viraram as costas para mim. E muitas vezes fez isso com você também. Te amou quando ninguém mais demonstrava amor. Então o que Deus faz? O que Deus fez? Ele lança toda a nossa dívida, transfere para Jesus. Preste atenção nisso. Jesus, Ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz. Você tem paz hoje? Estava sobre Ele o castigo. Nós temos paz porque Ele foi dilacerado na cruz. Cristo assumiu a dívida. Ele pagou a nossa dívida para com Deus.
Por isso ele é o único mediador, o único meio de se achegar a Deus. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é glorioso. Minha voz está sumindo. Talvez você não entenda isso agora. Eu nunca entendi isso. Eu passei 30 anos da minha vida sem entender isso. Quando Jesus morre na cruz, Deus coloca a nossa dívida nas costas dele. E ele morre, levando com ele o débito da nossa conta. É por isso que eu e você podemos ser perdoados por Deus. Porque Deus transferiu para Jesus toda a nossa dívida. Quando Jesus morre, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai desamparou Jesus. Jesus provou a pior morte na cruz, a ausência do Pai. Jesus provou aquilo que eu e você já provamos longe de Deus. Ele nunca tinha provado isso, mas por causa do nosso pecado, aconteceu isso com ele. Ele sentiu a dor do abandono do Pai, por minha causa, por tua causa, por causa dos nossos pecados. Na cruz, Jesus fala uma palavra bendita que eu gosto muito. Ele disse: tetelestai. O que quer dizer tetelestai? A dívida foi quitada, está consumado, a dívida foi paga, aleluia. Isso é motivo de vivermos gratos ao Senhor, porque Ele nos perdoa, Ele não lança sobre nós a nossa dívida, mas lança sobre o seu próprio Filho na cruz do Calvário. E então a nossa dívida é zerada, o nosso débito é zerado. Isso é profundo demais. Um inocente morreu para pagar a dívida de um condenado. Tem uma letra de uma música que eu gosto muito, que é a Quebrantado, do Vineyard, que diz assim: imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado, aleluia. Nós morremos em Cristo, para viver nele sempre e para sempre. Isso é glorioso. Deus lança a nossa dívida sobre Jesus e quita a nossa dívida. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, despojou as potestades e triunfou, aleluia. Agora a segunda coisa que Deus fez, que é ainda mais tremendo, perdoar a nossa dívida, foi algo grandioso, glorioso. Imagine, dívida quitada, débito em conta, zero, não tem mais 1.800.000.000, na conta agora, no banco celestial. Eu quero que você me entenda, talvez eu estou ilustrando para você entender. Na conta celestial, quando Deus olha para a conta, Ele vê zero de saldo. Agora, olha só a segunda coisa que Deus fez para nos reconciliar com Ele. Deus
Ele lança toda a justiça de Cristo, o crédito dele, na nossa conta. Em Cristo, preste atenção, em Cristo, Deus nos trata como só Jesus merece. Como não ficar constrangido com isso? Ser tratado como só Jesus merece. Nós não merecemos, mas Deus nos trata como Jesus. Toda a justiça de Cristo é creditada a nós. Quando Deus olha agora para a conta, para o banco celestial, Ele já não vê mais um débito algum, não vê débito. Pelo contrário, Ele vê um crédito de valor infinito, incalculável, por causa de Cristo. É por isso que em Cristo não há condenação. Por isso que é glorioso estar em Cristo. Um dia eu até fui numa determinada igreja, e uma senhora que estava na frente perguntou para mim: de que igreja que você é? Curiosa, né? Eu sei lá, eu não estava meio com a pá virada, né? Meio da pá virada. Eu disse para ela assim: eu sou da igreja de Romanos 8:1. Ela ficou sem entender, falou: onde tem essa igreja, será, né? Igreja de Romanos 8:1. Romanos 8:1. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz que nós fomos comprados por Deus. E não pense que foi por causa do teu valor, não. Não pense que foi por causa do meu valor. Ah, eu sou o cara, eu sou o bom. Sabe? Deus, Ele viu que eu seria eu mesmo, então me alcançou. Não. É por infinita graça, infinita misericórdia. Não conseguimos alcançar o parâmetro do porquê Deus nos escolheu. Ele escolheu nos amar. E glória a Ele por isso, porque o nosso coração era inclinado para o mal, e Ele inclinou o nosso coração para Ele. Ele nos atraiu, Ele nos alcançou, Ele mudou o nosso viver. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100. Agora, se Deus fez tudo isso, olha só, 1 Pedro 1,18 diz que não foi com prata ou com ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, sangue de um cordeiro imaculado, de um cordeiro incontaminado. Agora, por causa disso, é por isso que devemos sempre nos submeter a Cristo. Isso vai nos levar a cada dia a glorificar a Deus, vai nos levar a cada dia a nos humilharmos perante o Senhor, entendendo que não fui eu que alcancei a salvação pela força do meu braço, mas foi o Senhor que me resgatou quando eu não tinha nenhum desejo sequer de alcançá-lo. Isso é glorioso. Hoje nós participamos da ceia, hoje nós somos honrados porque Jesus foi envergonhado daquela cruz. Hoje nós temos paz porque Ele sentiu toda a afronta lá naquela cruz. Entenda uma coisa, isso deve levar você a ser grato, levar a mim a ser grato por tudo isso, a responder a cada dia ao Senhor com obediência, com santidade.
não é uma doutrina que vai me levar ao pecado, muito pelo contrário, vai fazer eu querer chegar cada dia mais perto de Deus, reconhecendo toda a sua grandeza, toda a sua beleza. É maravilhoso poder estar aos pés de Jesus a cada dia. Hoje, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Hoje, nós escolhemos a Deus, porque Ele nos escolheu primeiro. Hoje, nós temos o perdão dos nossos pecados, porque Cristo pagou a nossa dívida na cruz do Calvário e satisfez as exigências da santidade da lei de Deus. Hoje, nós vivemos a verdadeira vida, porque a verdadeira vida morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Hoje nós temos vida eterna, porque Deus nos reconciliou com Ele, por meio da morte e ressurreição de Jesus. Como eu já disse, não há méritos em nós. Deus nos aceita em sua presença, por causa de Cristo. Por isso, necessário é estar em Cristo. Em Cristo, Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós fomos feitos em Cristo, embaixadores dele, representantes de Cristo. Imagina isso. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O apóstolo Paulo diz. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que tudo isso? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Paulo, no versículo de número 20, ele diz assim: portanto, preste atenção nesse versículo. A hora que eu bati o olho nesse versículo à tarde, eu disse: mas Deus, que responsabilidade o Senhor coloca nas nossas costas. Porque o Evangelho, querido, não é de oba-oba. Viver em Cristo não é viver conforme eu quero, mas conforme Ele quer. Viver pautado no Evangelho é você a cada dia renunciar o seu eu, por causa do Rei, se você é súdito dele. Olha só o que Paulo diz aqui: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. O justo juiz quer perdoar você, se você ainda não foi perdoado. Se você ainda não provou dessa reconciliação com Deus, se você ainda está longe, Deus tem o poder para fazer com que você se achegue a Ele. Agora, o justo juiz, só para você entender, vou falar uma ilustração do que Deus fez. É como se nós estivéssemos num tribunal, e o juiz, olhando todo o nosso passado, tudo o que fizemos, ele olhasse e ele constatasse que nós somos culpados. E então esse juiz, ele dá o veredito: culpado, condenado. Enquanto então os guardas vão
pegar você, para levar você para morrer, por causa dos teus delitos, o juiz se levanta e diz: não façam isso, soltem ele, eu vou morrer no lugar dele. E o juiz morre no lugar do réu. Isso Cristo fez por mim e por você. O juiz tornou-se réu e inocente, assumiu o meu erro, a minha culpa, e morreu em meu lugar. Hebreus capítulo 3, versículo 2 diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Deus fez tudo. O que precisamos fazer? Tão somente reconhecer que somos miseráveis pecadores. Tão somente crer que Deus em Cristo nos reconciliou com Ele. Nos arrepender dos nossos pecados. E então, ir a Cristo, abandonando toda e outra qualquer esperança. O Deus Todo-Poderoso, Ele está chamando, Ele está atraindo a cada dia. Ele tem poder para sarar você, Ele tem poder para reconciliar-se contigo. Agora, você quer reconciliação? Você quer reconciliar-se com Deus? Você entende que você é um pecador, que você está longe, que você teve o relacionamento rompido, a comunhão perdida com esse Deus, e que precisa essa comunhão ser restaurada pelo poder de Deus? Arrepende-se dos seus pecados. Eu quero orar. Eu quero que você feche os seus olhos. Quem aqui reconhece ser pecador? Reconhece estar longe de Deus, mas quer se aproximar desse Deus? Crê que a dívida foi paga por Jesus naquela cruz, que Ele morreu e ressuscitou para a sua salvação? Se você que está aqui nessa noite, você se enquadra nisso, eu convido você a clamar pelo Senhor por salvação. Aí onde você está mesmo, não olhe para o teu passado, não olhe para o teu pecado, não olhe para a condição que você está. Entenda que Deus é poderoso para fazer, para perdoar, para sarar você. E ore, clame a esse Deus. Nós vamos orar, e eu quero que você, aí mesmo, onde você está, do jeito que está, se você quer, que você ore, clamando a Deus por salvação. Nós vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos, Deus, por tão grande salvação. Obrigado, Pai, pela cruz. Obrigado por reconciliação, por ter nos reconciliado consigo, Senhor. Obrigado, Pai, por não levar em conta a nossa dívida, Pai, que era impagável. Obrigado, Pai, por perdoar a nossa dívida. Obrigado, Senhor, porque toda justiça emana da cruz. Ah, Deus, nós somos alcançados pela graça, pela misericórdia que emana da cruz, Pai. Ah, Deus, obrigado por Jesus. Papai, Senhor, nesse momento, Pai, se há alguém aqui orando por salvação,
clamando ao Senhor. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe, Senhor, o que tem vivido essa pessoa. Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo, Pai, alcança para a tua glória, Pai. Salva, Senhor, perdoa-lhes os pecados, Pai. Senhor, e dá graça e forças para que essa pessoa, Deus, te sirva, Pai, e seja teu a cada dia, papai. Pai Santo, obrigado por tua palavra, obrigado por ser ovelha do Senhor, obrigado, Senhor, porque nada nem ninguém pode nos arrebatar da mão de Jesus, Pai, e nem da tua mão, papai. Obrigado por teu amor, Senhor. Senhor, porque nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai, obrigado, Pai, por poder descansar no Senhor. Obrigado, Pai, pela paz que temos, Pai, pela justificação, pelo perdão, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito viver. Papai, Senhor, a cada dia leva-nos a consciência, Pai, de que não é, Senhor, na nossa própria força, Pai, mas é no poder do Teu Espírito Santo, Pai, em que vivemos na Tua presença, Pai. Papai, dá-nos força, dá-nos graça, Pai. Ajuda-nos a Te servir, papai. Ajuda-nos, Deus, a corresponder com gratidão tudo aquilo que Tu tens feito, Pai. Deus, nós reconhecemos que não merecemos tão grande amor, mas agradecemos, Pai. Deus, toca-nos a cada dia, desperta-nos a cada dia, Pai, leva-nos para a santidade a cada dia, Pai, glorifica o Teu nome nas nossas ações e reações, Pai, e Deus, a cada dia, atrai, Pai, vidas para o Senhor. Papai, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu agir, nós cremos, Pai, que o Senhor, Deus, fará a sua obra, completará a sua obra até o dia de Cristo Jesus. Pai, obrigado mais uma vez por tão grande salvação, papai, no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.